Começa nesta quarta-feira a aplicação da quarta dose da Covid-19 em Fortaleza. Aumento no número de empréstimos consignados. Início das convenções partidárias. Reajustes das tabelas de frete do transporte rodoviário de cargas. Câmara dos Deputados aprova projeto que reformula a legislação esportiva. A pauta é política, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta quarta-feira. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Érica Prado e começa agora o União Brasil. Nesta quarta-feira começou a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 na capital cearense. Fortaleza começa a aplicar nesta quarta-feira, dia 20, a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para o público acima de 18 anos, que recebeu a terceira dose há pelo menos 4 meses. A aplicação ocorrerá sem a necessidade de agendamento prévio. O atendimento será todos os dias da semana, de 9 às 17 horas, nos locais que estiverem realizando a vacinação contra a Covid. Ao comparecer ao centro de vacinação, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF, Cartão Nacional de Saúde, comprovante de residência e cartão de vacinação. Quem teve a Covid recentemente precisa estar atento ao intervalo indicado para a nova aplicação da vacina. Se testar positivo para a Covid, o paciente deve aguardar pelo menos 30 dias após o início dos sintomas ou do exame positivo de assintomático para se vacinar. Se o quadro tiver sido grave, o intervalo deve ser de 3 meses. De acordo com a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior no Brasil, 69% dos egressos do ensino superior estão empregados após a sua formação. Segundo a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, no Brasil, 69% dos egressos do ensino superior estão empregados após 1 ano de formação. Conforme o levantamento, tecnologia da informação é o segmento com maior empregabilidade. A remuneração média em todas as áreas é de R$ 3.800. A pesquisa entrevistou cerca de 2.000 pessoas que colaram grau entre julho de 2020 e junho de 2021 de 10 instituições privadas de ensino superior de todas as regiões do país. Entre os bacharéis e tecnólogos, o aproveitamento no mercado de trabalho foi mais significativo, 70% e 69% respectivamente, de acordo com o levantamento. Quando foram analisados os profissionais que fizeram licenciatura, o índice caiu para 61%. No Brasil, o número de empréstimos consignados cresceu e, junto com eles, aumenta também as reclamações aos órgãos de defesa do consumidor. Saiba como agir diante dessa situação. O volume de crédito consignado aumentou 30% nos últimos 2 anos e atingiu o valor recorde de 516,3 bilhões de reais contratados neste ano. De acordo com dados do Banco Central, é o maior valor já registrado nesta modalidade de empréstimo. Entre esse número catalogado de aumento nos empréstimos, há relatos de consumidores que não solicitam nem recebem, apenas arcam com a dívida. Eneilândia Rabelo, que é diretora do Procon Fortaleza, fala da porcentagem de aumento de reclamações referentes a este problema. O Procon Fortaleza fez um comparativo, com esse número de reclamações que já estavam nos chamando bastante a atenção. Então, fizemos um comparativo dessas reclamações desse ano, de 2022, com o ano passado, de janeiro a junho. E observamos que tivemos um grande aumento de reclamações aqui no Procon com relação a empréstimos consignados. Então, tivemos um aumento de 370% aqui no Procon Fortaleza. Uma consumidora aposentada por invalidez e que possui sérios problemas de saúde procurou o Procon reclamando
que uma empresa de empréstimos depositou em sua conta o valor de R$ 3.149,24. Ela buscou a financeira para devolver o valor que não solicitou e teve a promessa de que não mais seriam feitas novas cobranças ou lançamento de valores não solicitados. Ocorre que, ao verificar seu extrato bancário, a consumidora identificou o débito subtraído pela financeira no valor de R$ 727. Até boletim de ocorrência ela já fez para comunicar o ato ilícito às autoridades policiais, bem como aos órgãos de defesa do consumidor. O esposo dela, José Ivo Irineu, relatou que o banco contatou o Procon reafirmando a dívida que eles não solicitaram. Mandou a resposta para o Procon que a gente está devendo, tinha feito um empréstimo de 8 mil, uma coisa que a gente não fez, e a gente está devendo 5 mil, aqui diz que está devendo 5.014 reais e ponto 92 centavos, uma coisa que a gente não fez. Não solicitamos esse empréstimo e nem saquemos. Eneilândia Rabelo enfatiza que o órgão enviou recomendações aos bancos mais reclamados. Diante desse fato, o Procon Fortaleza ele decidiu aí, mandar uma recomendação para os 10 bancos e financeiras mais reclamados aqui no órgão, no intuito de evitar o incentivo, uma prática abusiva do incentivo desses empréstimos consignados. A diretora do Procon detalha como o consumidor deve agir quando ocorrer um problema desta natureza. Então é importante o consumidor avaliar toda essa situação, buscar sim o seu direito, tanto buscar a empresa que ofereceu esse empréstimo inicialmente para saber o que foi que aconteceu, como também posteriormente o consumidor deverá buscar o órgão de defesa para garantir e saber de fato o que foi que realmente aconteceu nessa situação. No próximo bloco você confere a pauta política e o início das convenções partidárias. PDT oficializa Ciro Gomes como candidato a presidente. Com rompimento unilateral do PDT, PT começa a definir chapa própria ao governo. Assuntos para a pauta política. Por unanimidade, o PDT oficializou a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República em convenção nacional em Brasília. A sigla ainda estuda o nome para formar chapa com o ex-governador do Ceará. O presidenciável tenta pela 4ª vez chegar ao Palácio do Planalto. O PDT é o primeiro partido a oficializar a candidatura presidencial. O evento aconteceu de forma híbrida, ou seja, presencialmente e virtualmente. O Diretório Estadual do PT resolveu, em reunião realizada ontem, lançar a candidatura própria ao governo do estado. A decisão saiu um dia depois de o PDT definir o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, como candidato a governador. Em manifesto após o encontro, petistas soltaram um manifesto no qual acusam o PDT de rompimento tácito e unilateral da aliança que durava 16 anos. A chapa deve ser definida até sábado, quando o partido realiza um encontro de tática eleitoral. Devem fazer parte da aliança o PP, PSDB e PV. A partir de hoje, os partidos políticos iniciam suas convenções partidárias. Confira. A partir de hoje, os partidos políticos estão liberados para realizarem suas convenções partidárias e oficializarem seus candidatos às eleições deste ano. Serão indicados representantes para disputar os cargos de presidente da República, governadores, deputados federais, estaduais, distritais e senadores. O primeiro pré-candidato que irá oficializar sua candidatura à presidência da República será Ciro Gomes. O evento do pedetista será em Brasília.
Ainda não há um nome certo para compor a chapa como vice. Na próxima quinta-feira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será confirmado como candidato do partido à presidência, com a indicação de Geraldo Alckmin como seu vice. O presidente Jair Bolsonaro irá formalizar sua candidatura no domingo, em um evento no Rio de Janeiro. Outros partidos vão definir seus candidatos até o próximo dia 5 de agosto, que será a data limite para essa decisão. As siglas terão até o dia 15 de agosto para solicitar o registro de candidatura dos escolhidos. Todos os pedidos de registro aos cargos de presidente e vice-presidente devem ser julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral até o próximo dia 12 de setembro. Nesta quarta-feira também se inicia até 4 de novembro o prazo para que as polícias judiciárias no âmbito federal, a Polícia Federal e no âmbito estadual, a Polícia Civil, os órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, os tribunais e os órgãos de conta auxiliarão a Justiça Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais, com prioridade sobre as atribuições regulares. Além disso, a partir desta quarta-feira, os candidatos poderão pedir direito de resposta em caso de calúnia, injúria ou difamação. Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, 1 em cada 7 eleitores brasileiros não são obrigados a comparecer às urnas em 2022. De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, 1 em cada 7 eleitores brasileiros não é obrigado a comparecer às urnas em 2022. O percentual de voto facultativo voltou a subir e pode ser decisivo para a escolha do próximo presidente. Ainda de acordo com a Constituição, o voto é opcional para os eleitores com 16 ou 17 anos e aqueles que têm 70 anos ou mais e os analfabetos. Nas eleições deste ano, o total de eleitores registrados que não são obrigados a votar é de 20,9 milhões, o que representa 13,4% do eleitorado total. Na última eleição presidencial, foram 17,8 milhões com voto opcional, o equivalente a 12,1% do total. O percentual deste ano é o maior registrado em eleições nacionais desde 2002, quando foi de 13,5%. A Agência Nacional de Transportes Terrestres aprovou nesta semana o reajuste da tabela dos pisos mínimos de frete do transporte rodoviário de cargas. A Agência Nacional de Transportes Terrestres aprovou na última terça-feira, dia 19, o reajuste da tabela dos pisos mínimos de frete do transporte rodoviário de cargas. O aumento será baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, acumulado no período de dezembro de 2021 a junho de 2022. Segundo a agência reguladora, também será aplicada a variação do valor do óleo diesel S10, referente aos valores divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis para o período de 10 a 16 de julho. A nova resolução, com os valores da tabela, será publicada no Diário Oficial da União. A revisão atual não altera a metodologia vigente, apenas aplica a variação acumulada do IPCA sobre os itens de custo compostos pelos insumos e serviços relacionados à prestação do serviço e atualiza o valor do diesel. Com isso, as tabelas de piso mínimo de frete terão um aumento médio que varia de 0,87% para operações com veículo automotor de alto desempenho a 1,96% com carga-lotação. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reformula a legislação esportiva, instituindo direitos para os atletas em formação e reunindo várias leis em um único diploma legal. Um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, conhecido como Lei Geral do Esporte, prevê uma alteração que limita a multa de rescisão contratual a 12 meses e só enquanto o jogador estiver desempregado faz parte de um enorme pacote de modificações e reorganização de toda a legislação esportiva brasileira que vem sendo discutida desde 2017 e que ganhou o nome de Lei Geral do Esporte ou Nova Lei Pelé.
O advogado Breno Gondim detalhou as principais alterações do projeto. Então, uma das principais alterações em relação ao projeto de lei que está sendo tramitado é a cláusula compensatória desportiva, que é o que a gente está vendo essa polêmica aí com os atletas profissionais, né? E essa cláusula é mais uma multa contratual em caso do clube querer rescindir o contrato dos atletas de forma antecipada. Hoje em dia, como é que acontece? Os atletas têm contrato, todos os contratos são por prazo determinado. E esses contratos, eles têm uma previsão de uma multa em caso de rescisão antecipada. Caso o clube queira rescindir o contrato de forma antecipada, ele vai ter que pagar o salário dos atletas até o final do contrato. A Lei Pelé vai ser alterada conforme essa cláusula compensatória desportiva, que vai dizer o quê, né? Vai dizer que o clube vai poder rescindir de forma antecipada, só que essa multa vai ser mais maleável. O advogado disse ainda quem são os mais prejudicados com essas alterações. A CBF fez uma pesquisa em relação a salário de atletas e foi comprovado que 82% dos atletas ganham cerca de um salário mínimo. Então, quem trabalha, quem vivencia o futebol, realmente sabe que a grande maioria dos atletas ganham muito pouco. Essa exceção que a gente vê de Flamengo, Palmeiras, com salários de 500, 1 milhão, é um percentual de 1 a 2% dos atletas que a gente tem aqui, né? Então, quem realmente vai sair prejudicado são aqueles atletas que jogam apenas estaduais, aqueles atletas que jogam Série D, Série C, que é a grande maioria no cenário do futebol que a gente tem aqui no nosso país. Nonato Lima, atleta profissional de futebol, deu sua opinião sobre o PL e acrescentou que o relator não conhece a realidade da maioria dos atletas brasileiros. A gente tem que fazer alterações baseadas na base da pirâmide, nos atletas que hoje estão jogando estaduais, segunda divisão de estaduais pelo Brasil, estão recebendo R$1.000, R$1.500, e quando os clubes pagam. Com a alteração que está sendo feita, se um atleta desse for contratado por uma equipe e for ganhando R$2.000, o clube que mandou ele embora não tem obrigação agora de pagar a multa compensatória, porque ele está ganhando um pouco mais. Quer dizer que o que ele trabalhou, o que ele fechou o contrato lá que o clube mandou embora com ele não valeu de nada. Ele deixa claro que não conhece a realidade de 95% dos atletas em atividade. O atleta falou ainda que há pontos nesse projeto que são válidos de diálogo. A redução de 3 meses para 2 meses de inadimplência como prazo para pedido de rescisão indireta, o adicional noturno e o repouso semanal são alguns pontos que eu vejo que são bons para o atleta. Mas o que fica no ar é como vai ser fiscalizado e garantido esses direitos. No próximo bloco, noticiário internacional e as imagens que marcaram esta quarta-feira. Vamos conferir o noticiário internacional com as imagens da Euronews. A Comissão Europeia pediu nesta quarta-feira aos países da União Europeia que reduzam suas demandas de gás em 15% nos próximos 8 meses para superar a queda na oferta russa e quer que os cortes sejam obrigatórios em caso de emergência. O plano divulgado pela Comissão Europeia, que será debatido pelos Estados-membros, estabelece que cada país deve fazer todo o possível para reduzir seu consumo nacional de gás em pelo menos 15% entre agosto de 2022 e março de 2023. O primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, que apresentou sua renúncia na semana passada após uma rebelião em sua ampla coalizão de unidade nacional, pediu aos partidos rebeldes do país para se unirem nesta quarta-feira como condição para que ele permaneça no cargo. Agora, muito depende dos partidos italianos aceitarem a oferta de Draghi, especialmente o movimento 5 estrelas do ex-premier Giuseppe Conte, que desencadeou a crise atual quando, na semana passada, não apoiou uma votação importante sobre as prioridades de gastos do governo. Isso motivou a renúncia de Draghi, que Sérgio Mattarella, presidente da Itália, rejeitou.
6 vezes primeiro-ministro, Ranil Wickremesinghe foi eleito nesta quarta-feira pelo parlamento do Sri Lanka como presidente para substituir Gotabaya, que renunciou na semana passada depois de fugir de seu país em meio a uma grave crise política e econômica. Vamos conferir agora as imagens que marcaram esta quarta-feira. Personagem recorrente na obra do dramaturgo, professor, pintor e escritor Ariano Suassuna, a onça Caetana é quem dará as boas-vindas ao público que visitar a exposição Movimento Armorial 50 anos a partir desta quarta-feira no Centro Cultural Banco do Brasil, no centro da capital paulista. A exposição gratuita segue até o dia 26 de setembro. A partir desta quinta-feira, a Cinemateca Brasileira, em São Paulo, apresenta a mostra Meu Primeiro Longa. São 14 filmes de cineastas estreantes em longa-metragem entre 2020 e 2022. A ideia surge da percepção de que diretores emergentes não tiveram a devida visibilidade perante o público e que os espaços de exibição ficaram reduzidos por causa da pandemia de Covid-19. Com esse projeto, a Cinemateca destaca a preocupação em difundir novos conteúdos audiovisuais e dar oportunidades às novas vozes do cinema. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovaram uma resolução conjunta atualizando os critérios para a instalação, operação e manutenção de estações hidrológicas em usinas hidrelétricas. A medida aprovada ontem foi necessária em razão de mudanças na legislação do setor. A nova resolução substituirá, a partir de janeiro de 2023, uma normativa anterior das duas agências sobre o tema. Fica por aqui o jornal desta quarta-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, Instagram, WhatsApp, nosso canal do YouTube ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.